Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Shalom para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. É sempre uma grande alegria ter a sua participação aqui conosco no canal Teshuvá Total, para juntos estudarmos a respeito deste maravilhoso livro ou carta, que é a carta de Maasai HaShelichim, Atos dos Emissários. Bem como a cada Shabat que estudamos as porções da Palavra do Eterno, que é a Torá. Então, neste grande dia, ou nesta noite, assim dizendo, vamos a mais alguns textos do capítulo 2 de Atos, tá bom? Onde o Eterno tem nos dado essa oportunidade de poder estudar esta maravilhosa carta com relatos narrados por Lucas para Teófilo, falando a respeito de tudo aquilo que o nosso Mashiach Yeshua deu como instrução antes de ser levado pelo Eterno até, a partir de então, o que se sucedeu, né? Então, como os Talmidim de Yeshua passaram a viver, como eles passaram a interagir a partir disso. Então, esse é basicamente o tema, o assunto da carta de Lucas, e que estamos aqui nos debruçando sobre esta maravilhosa carta e desta forma tendo um contato a mais, né, sobre essa parte histórica, o que aconteceu naqueles dias, tá bom? Quero aqui, como sempre faço, de início, bem como todos os professores, agradecer a sua participação, agradecer o carinho de todos os irmãos nos comentários, dando esse incentivo, até mesmo aqueles que não chegam a comentar algo no chat ou nos comentários do vídeo, mas que o simples fato de realmente estar conosco já é uma grande honra a cada estudo, tá bom? Então saiba que você que tem nos incentivado, realmente somos muito gratos a você, a sua família, e que o Eterno os abençoe grandemente, tá bom? De forma grandiosa. Bem, se você já está pronto, então vamos aos textos subsequentes em relação aos últimos textos que estudamos de Atos, que está no capítulo 2, verso 22 em diante. Então, só recapitulando, nos textos que vamos estudar, ou que já estamos estudando a partir da aula anterior, são textos em que Shimon Kefa, certo? Aqui apresentado na carta de Lucas como Petrus, Pedro, ele está falando agora para seus irmãos Yehudim a respeito do que aconteceu diante dele, o que estava acontecendo diante deles. Quando o mover do Eterno, isto é, o Eterno, veio sobre os Talmidim, bem como aqueles que com eles estavam reunidos, e a partir de então ficaram atônitos, ficaram admirados daquilo que estava acontecendo. E como nós já estudamos, dois tipos ou dois grupos de pessoas estavam diante deles. Aqueles que murmuravam por não entender o que estava acontecendo e outros também sem entender o que estava acontecendo, mas estavam com os seus ouvidos e a atenção abertos para o que Shimon Kefa iria explicar o que estava acontecendo. E que nós já estamos estudando isso, certo? É o pronunciamento, o discurso de Shimon Kefa. Então, no verso 22, Shimon Kefa disse assim: Anashim Israel
homens de Israel. Hakashvu, ouçam, lidbarai ele hine. Ouçam estas minhas palavras. Hine Yeshua, eis que Yeshua, Hanatseri, o Nazareno, Ish Neman, homem fiel, Lachem, para vocês. Olha só. Então, essa palavra aqui, para muitos aqui que já estudam conosco, certo? O hebraico, Neeman, se você lembra, lembra daquele acróstico chamado Amen, que é tão conhecido, certo? Em todo o mundo, basicamente, e que muitos acreditam que significa que assim seja, mas na verdade, por ser um acróstico, que cada letra da palavra Amém corresponde, na verdade, a uma palavra, certo? Então significa Amém, Elohim Melech Neeman, que quer dizer Elohim é rei fiel. Esse Neeman é justamente esse que está aqui, ó, que eu estou marcando em vermelho para você, ó, tá? Neeman, fiel. Então, Shimon Kefa está se referindo a Yeshua como homem fiel. Ishneman, homem fiel. Lachem, para vocês, Me'et Haelohim, de Elohim. Bigvurut, com poderosos Niflatot, Uvmoftim, Asher, Asa, Elohim al Yado, Leanechem, Kasher, Idaten, Gan, Aten. Homem fiel para vocês de Elohim, com poderosos sinais e com maravilhas, o qual realizou Elohim sobre a mão dele, certo? É justamente o que está aqui. Asa, que realizou Elohim al-Yado, sobre a mão dele, certo? Yad quer dizer mão, Yad, mão. Esse vav, aqui como sufixo ou final, sugere dele, de Yeshua, tá certo? Então, continuando, sobre a mão dele, Yeshua, para vossos olhos ou diante de vocês, o qual conheceram ou perceberam também vocês. Então vamos analisar aqui esse texto 22, onde Shimon Kefa faz referência a Yeshua dessa forma. Olha só como ele é bem cuidadoso nas palavras em chamá-lo de homem fiel para vocês de Elohim. Portanto, homem fiel para vocês já nos apresenta aqui nas palavras de Shimon Kefa que Yeshua viveu a Torá de uma forma intensa, de uma forma elevada, fiel, Neman, e que não haja dúvida disso. Portanto, e aqui fica a dica, tá bom? Toda vez que você encontrar um texto se referindo ao nosso Mashiach Yeshua, e que você, aparentemente, olhando para esse texto, para você dar a entender que esse texto estaria dizendo que Yeshua está contrariando a Torá, então desconfie desse texto, pelo menos da tradução desse texto, tá? Tenha muito cuidado. Repetindo, tá? Vale a pena repetir. Se você encontrar um texto, e olha que o texto que nós estamos lendo é uma testemunha ocular, e não apenas ocular, mas que também ouviu as instruções de Yeshua, um talmid, um discípulo de Yeshua. Então, se ele está apresentando Yeshua como um homem fiel para vocês de Elohim, significa que a Torá, repito, ela foi obedecida por ele de uma forma incrível,
Neste sentido, como eu havia dito, vale a pena repetir, se você encontrar qualquer texto referente a Yeshua, o seu comportamento ou a sua realização, e você entender que ele ali está desprezando a Torá, dando a entender que não se deve mais obedecê-la, então desconfie desse texto. Desconfie, ou quem sabe, dessa tradução. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque se você entende que realmente Yeshua passou a viver e a ensinar que não se deve mais viver a Torá, então você está ensinando que Yeshua é um transgressor da palavra do Eterno, coisa que o texto não apresenta, nenhum dos textos. Repito, desconfie, tá bom? Quando a tradução, o texto que está na sua mão começa a apresentar assim, certo? Então, veja bem, quem está falando, repito, é um Talmid de Yeshua. Ele aprendeu com Yeshua a respeito da Torá. Sempre o foco é a Torá. Nunca pense diferente disso, tá? O foco do Eterno sempre é a Torá. Tudo gira em torno da Torá, porque é a sua palavra, tá? A palavra do Eterno. E ele afirma aqui, de forma veemente, que os sinais que Yeshua realizou, olha só, ou melhor, que Yeshua realizou, mas que quem realizou aqui foi Elohim pela mão dele. Olha só. Então foi o mover do Eterno quem estava realmente atuando na vida dele, sempre, certo? Então, se você vê Yeshua, conforme a narrativa dos textos, nos escritos nazarenos, realizando uma cura, você realmente não pode deixar de lembrar que o Eterno está atuando nele, nas suas ações, nas suas realizações. Não esqueça do Eterno. Então, estes que estavam diante deste Monquefa eram também testemunhas disso. Isto é, viram Yeshua. Quem sabe até ouviram as palavras de Yeshua em um Shabat. Quem sabe eles estavam ali também como pessoas que em alguns momentos ouviram as palavras de Yeshua no shiurim, nos estudos, assim como nós estamos fazendo aqui com todos os professores do canal e que temos a oportunidade de fazer isso hoje com tantas pessoas através dessa tecnologia que é a internet, mas na época não tinha internet, né? Então, muitos desses que estavam neste Monquefa ouviram da boca do próprio Yeshua, nosso Mashiach, as instruções da Torá. Então Yeshua não era desconhecido para eles. Era alguém que realmente eles conheciam. Verso 23. José, ele, Asher, o qual, Missud Elohim, o conselho de Elohim, Umidato, Mikeden, Nigzar, Alav, Lehinaten, Lamavet, Veten, Bidei, Vili, Belial, Hukarten, Varamiten, Oto. Ele, o qual o conselho de Elohim e seu conhecimento, seu pensamento, desde a antiguidade, foi separado sobre ele para vocês o entregarem para a morte. E pelas mãos de ímpios vocês executaram e o levaram à morte. Então veja só, Shimon Kefa, ao dizer essas palavras, ele tem tanta certeza a respeito de Yeshua como o Mashiach, HaMashiach. Nós já veremos aqui mais adiante nos textos essa expressão. E ele já apresenta Yeshua como sendo parte do plano do Eterno desde os tempos antigos, como diz no texto, desde a antiguidade.
Yeshua foi separado pelo Eterno desde a antiguidade. Então quer dizer que ele, Yeshua, já existia fisicamente falando desde a antiguidade? Shimon Kefa não está dizendo isso. Então vamos voltar aqui ao texto. Diz aqui, o qual o conselho de Elohim, Misud Elohim, conselho de Elohim e seu conhecimento, seu pensamento. Portanto, isso significa que nos planos do Eterno, no seu pensamento, nos seus planos, naquilo que ele predeterminou para aquele tempo, sim, Yeshua já existia nesse aspecto. Fisicamente falando, não. Nos planos do Eterno, sim. Entendeu? Portanto, quando você, por exemplo, tem em alguns textos das cartas de Shaul falando a respeito da pré-existência de Yeshua, é nesse sentido que Shaul está falando. Na presciência do Eterno, nos planos do Eterno, certo? Além do mais, é preciso lembrar que o nosso Mashiach, Yeshua, quando ele, muitas vezes ele falando, ele se apresenta como se fosse a Torá falando. Ele é a Torá? Não. Mas a forma como ele ensina, porque vivia realmente a Torá de forma intensa, como eu tenho falado aqui desde o início, então ele fala como se fosse a própria Torá falando. Como se fosse, como se fosse. Eu não estou dizendo que ele é, estou dizendo como se fosse, entende? Porque tinha autoridade para falar dela, porque vivia ela de forma intensa. Por isso, realmente, devemos viver de uma forma tão intensa a Torá como ele nos ensinou a praticá-la. Você está entendendo? Então, quando o Shimon Kefa diz essas palavras, eles começam realmente, e saiba que a mente deles, o que eles tinham em mente? Os escritos nazarenos? Não, ainda não tinham. Na verdade, basicamente nenhum dos textos dos escritos nazarenos tinham sido escritos ainda. Nenhum. Tudo que eles tinham era o Tanar, portanto, Torá, Nevim, profetas e escritos, certo? Torá, profetas e escritos, que é o Tanar, tá certo? Então, quando o Shimon Kefa começa a falar, e ele vai apresentar agora alguns textos nos versos que nós teremos adiante, é importante você ter essa noção, certo? Para você entender como é que eles estavam entendendo o discurso de Shimon Kefa, tá bom? Aqui ainda no texto, quando ele diz que o que eles fizeram, seus irmãos que estavam diante dele, até mesmo o fato de Yeshua ser entregue para a morte estava dentro dos planos do Eterno. Agora é interessante que mesmo isso tendo sido já preparado pelo Eterno, mas ai daqueles por meio do qual, como o próprio Yeshua falou, né? O filho do homem que deveria ser entregue, mas ai daquele por meio do qual ele seria entregue. Então, pelas mãos de ímpios, aqui entendemos que sim, se refere, por exemplo, ao Império Romano, certo? Aqueles que estavam ali e que participaram daquilo e que entregaram Yeshua para a morte. Pessoas realmente ímpias, desligadas da Torá, portanto, o Império Romano. Alguns, inclusive, que se venderam, certo? Venderam, foram subornados. Dentre eles, que por 30 moedas de pratas entregou Yeshua, Yehuda, Judas. Então, já estava posto pelo Eterno que Yeshua fosse entregue nas mãos de ímpios. E não para por aqui, o discurso dele continua.
Velohim, Hitir, Revlei, Ramavet, Vaikmeru, Min Rametim, Ki Ramavet, Lo, Atzar, Koar, Lerarzik, Bo. E Elohim permitiu a dor da morte. E ele, Yeshua, foi levantado, ressuscitado dos mortos. Pois a força ou o poder ou a autoridade da morte não impediu a força sobre ele, isto é, o mover do Eterno que o ressuscitou. Neste sentido, quando nós olhamos para esse texto do verso 24, que até mesmo a morte e a ressurreição de Yeshua estava prevista pelo Eterno desde os tempos antigos. E aqui é interessante notar também que ele, Yeshua, como diz aqui, ele foi levantado, ele foi ressuscitado, certo? Ele não se auto-ressuscitou por si mesmo, mas o Eterno foi quem o ressuscitou. Afinal, realmente é o Eterno, pela sua palavra, que dá a vida e ele tira a vida. Então, veja só, interessante, né? Nós observarmos assim, porque de fato a vida está na instrução do Eterno. Então, se a instrução do Eterno está em você, no seu coração, na sua vida, no seu modo de viver, então você um dia levantará dos mortos quando nós dormirmos com os nossos pais, quando nós realmente morrermos. Um dia, nós que formos fiéis até o fim com a palavra do Eterno, porque ele, Yeshua, é a primícia dos que dormem. Nós que vivemos a Torá conforme ele nos ensina de forma plena, também seremos levantados. E a força, a autoridade da morte realmente não pôde impedir que ele fosse levantado ou ressuscitado pelo Eterno. Aqui você vê o local realmente onde ele foi sepultado. Em Israel. Inclusive dá para perceber aqui em torno da abertura na rocha a marca da pedra que deveria ser rolada, tanto para fechar quanto para abrir a entrada, certo? Em algumas ocasiões, a Chuva Total teve a oportunidade de ir a Israel e visitar. Mas o que está ali, gente, como você está vendo aqui na imagem, é apenas o túmulo. O corpo dele realmente não esteve ali por muito tempo. Não esteve ali. Ele foi ressuscitado pelo Eterno. Vejamos aqui alguns textos ainda sobre esse assunto. Vamos ver aqui o verso 25, que diz: Que alav amar David, pois sobre ele disse David: Shiviti Adonai lenegirdi tamid ki mimini bal emot. Concordo com o Eterno diante de mim continuamente, pois em minha direita ou à minha destra não serei abalado, não serei derrubado. E o verso continua: Lachei sama libi vatagel leshuni af besarei ishon lavete. Portanto, regozija-se meu coração e alegra-se minha língua. Também minha carne, isto é, o meu corpo,
habita segura. Segura porque é em relativo à carne, né? Minha carne habita segura, isto é, meu corpo. Verso 27. Kilo tazov nafshi lishol lisheol lo titen hasidcha lirot shachat. Pois não abandonarás minha alma na sepultura, não permitirás teu fiel, isto é, teu bondoso Hassid, né? Hassidcha, para perceber corrupção ou para ver corrupção. A palavra shachat, que é corrupção, também tem um significado de deteriorar, sofrer uma deteriorização. Palavra difícil de dizer. Então veja só, vamos por parte. Então o núcleo, o centro do que David fala a respeito do Mashiach é justamente aqui no verso 27. Pois não abandonarás minha alma na sepultura, Sheol. E, infelizmente, gente, a palavra Sheol, que significa sepultura, foi traduzida, ou melhor, ao longo dos tempos, né, foi tomando essa forma e chegou à tradução como inferno. E aí, a partir da palavra inferno, todo um cenário imaginário foi criado a partir disso. Quando na verdade Sheol simplesmente significa sepultura. E sendo aqui fiel ao texto, é o que está aqui na tradução, certo? Colocamos aqui bem próximo ou bem fiel ao texto em hebraico que nós temos aqui, tá? Então, sepultura é justamente a tradução da palavra Sheol. Repito, que foi traduzida como inferno para o português, tá? E realmente o Eterno não permitiu que a alma nefesh, né, nafshi, que a minha alma, no caso David falando pelo Mashiach, o Eterno não abandonou a alma dele no Sheol. Como assim a alma? Gente, a alma de uma pessoa é a pessoa por completo, certo? É ela com suas vontades, esse corpo que você tem, vivente, que toma decisões, que se desloca para um lado, para o outro, tudo isso é alma, certo? Alma. Tanto é que em Bereshit, quando o ser humano foi criado, ele é chamado pelo Eterno de alma vivente, certo? Portanto, o corpo de Yeshua, ele não foi abandonado na sepultura, no Sheol, como diz o verso 27. E também o Eterno não permitiu que o corpo dele, de Yeshua, como já disse David, não conhecesse ou não percebesse corrupção. Ele não chegou, o corpo dele, a entrar em estado de decomposição, certo? É isso que é corrupção. Corrupção aqui, gente, não tem nada a ver com as ideias políticas da época, não tem nada a ver com a questão da transgressão da Torá, uma vez que Yeshua realmente ele não transgrediu a Torá, por isso tinha autoridade para ensinar, tá? Mas aqui a palavra shahat, corrupção, ela tem esse aspecto, tá? De que o corpo de Yeshua não chegou a entrar em estado de decomposição. Diferente, por exemplo, se alguém dissesse, não, esse texto está se referindo ao próprio David. Não, David morreu e sim, seu corpo entrou em estado de decomposição. Então o texto não está se referindo, apesar de ser das palavras de David, e ele dizer, a minha alma, nafshi, aqui ó, minha alma, deixa eu marcar aqui para você. Melhor, vamos usar aqui o marca-texto. Pronto, tá?
Então, quando ele diz a minha alma, ele não está dizendo aqui a alma dele mesmo, David. Mas ele está se referindo àquele que viria gerações após ele, a Yeshua, nosso Mashiach. Certo? Aqui o verso 28. Rodatani arot raim tasvieni simachot et panear. Me fazes conhecer caminhos da vida, satisfaça-me de alegrias na tua presença. Gente, todas essas palavras aqui foram ditas por Shimon Kefa, citando o Tanar, particularmente Terlim, certo? Que é justamente o Terlim, Salmo 16, do verso 8 ao 11. Incrível, gente, como ele conseguiu, com exceção do último texto aqui, o verso 28, certo? Ele cita de uma forma diferente, mas com o mesmo contexto, na verdade, mas os textos anteriores, certo? Ele cita exatamente as mesmas palavras. E você sabe que não é fácil fazer isso. Exige uma memorização incrível, certo? Exige realmente uma leitura de tempos daquele texto, ok? Então, é isso que ele fez. Ele citou Terlim para mostrar aos seus irmãos Yehudim que estavam diante dele que David se referia a Yeshua. Verso 29 diz assim: Anashim, homens, Achim, irmãos. Aqui, Ach é irmão. Achim, plural, irmãos. Né? Tinu li pitchom pe ledaber elo alechem leyanei kol ad David rosh havot ki gan met vegan nikbar vekivero imanu ad Raim Razé. Homens, irmãos, deem para mim abertura da boca. Interessante como é o hebraico, né? Você está percebendo aqui? Deem para mim abertura da boca para a palavra para vocês. Eu poderia fazer essa tradução da seguinte forma: deem-me a palavra, ou permitam que eu diga para vocês. Mas fizemos questão de deixar assim bem próximo do texto em hebraico, às vezes até de forma literal, tá certo? Para a gente conhecer um pouco o idioma também, como é que é a comunicação, tá certo? Dê-me a abertura da boca, deem para mim. Incrível, né? Para que vejam tudo sobre David, cabeça dos pais, né? É o que ele usa a expressão aqui, Rosh Havot. Rosh quer dizer cabeça, né? Havot, dos pais. Cabeça dos pais, ou seja, patriarca. Pois também morreu, e está falando de David, pois também morreu, e também seu túmulo está conosco até este dia. Ele afirma categoricamente, e disso todos eram sabedores. Tá certo? Inclusive, em Melachim Aleph, em 1 Reis, capítulo 2, verso 10, diz que David Hamelech, o rei David, ele foi sepultado na cidade de David, que portanto leva o seu nome. Tá certo? Aqui você tem uma imagem panorâmica da cidade de David, e é aqui que ele foi enterrado. Várias
guerras houveram no território de Israel, várias invasões, portanto, a cidade ou as cidades, elas foram demolidas em muitos combates, foram reerguidas, demolidas, reerguidas e demolidas. Então, vários ciclos assim houveram. Então, com o tempo, passaram a acreditar que o túmulo de David Hamelech estava em um determinado local, estava em outro. Porém, se baseando pelo próprio Tanar, e disso a gente não pode fugir, o seu túmulo está na cidade de David, tá, gente? Conforme Melachim Aleph, 1 Reis, capítulo 2, verso 10, tá certo? Então, ele foi sepultado na cidade de David, a sudoeste do Kotel Amaravi, do muro ocidental, certo? Dentre as tantas revoltas que houveram, tem também isso é citado em algumas literaturas, a revolta de Bar Korba, que foi por volta de 135 antes da Era Comum, tá certo? Então, muitos locais foram sugeridos, como eu acabei de citar, porém, é bom nós ficarmos realmente com o relato, com os registros de Melachim Aleph, tá certo? Ok. Verso. Ah, sim. Mas antes disso, eu já ia passando aqui direto, né? Então, olha só o que nós encontramos aqui no texto em hebraico. Se você conferir aqui a partir da letra Yud em vermelho, a 12ª letra vai ser a letra Shin, que está bem aqui, ó. Vamos lá. A partir da letra Yud, a próxima Nun, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A letra Shin, tá certo? Eu coloquei aqui esse indicativo, 12 letras após, no sentido dessa seta, você vai ter a letra Shin. A 12ª letra após a letra Shin vai ser a letra Vav e depois a letra Ain, formando a palavra Yeshua, que é o nome do nosso Mashiach Yeshua. Palavra essa que significa salvação. Ele não foi o único que teve esse nome. Muitas pessoas em Israel tiveram esse nome, certo? Então, por que de 12 em 12 espaços equidistantes? Mais uma vez, nós já tivemos isso em outros momentos. Pois 12, assim como 12 eram os seus Talmid que ele escolheu, também 12 é o número das tribos de Israel. O Mashiach reunirá as tribos de Israel. Como? Bem, é algo reservado para o seu próprio tempo. Isso cabe ao tempo em que vai acontecer, certo? O Eterno sabe onde cada um está. O Eterno sabe. E cada um será colhido. Serão colhidos um a um, conforme está registrado no profeta Yeshayahu, o profeta Isaías. Verso 30 diz assim: Verhu berrioto navi vai dar ki shivoah nishba lo Elohim lehoshiv echad miotzei yerro lerakim et Hamashiach kefi Rabassar al Kiso. E ele, David, tornou-se profeta, Navi, aqui ó, profeta, e sabedor, pois, do juramento jurado para ele, né? Redundante, Shmonkifa, do juramento jurado para ele, de Elohim,
para habitar ou para assentar um dia um que seria de sua coxa, isto é, da sua descendência, para levantar o Mashiach, o ungido. A palavra Mashiach que você tem, certo? A palavra Mashiach significa ungido, tá bom? Mashiach, ungido. Como assim ungido? No sentido de ser separado para pelo Eterno para uma determinada função, certo? Por exemplo, Moshe, ele foi Mashiach? Foi, porque o Eterno o separou para tirar o povo de Israel do Egito. Assim como também foi Shimshon, Sansão, foi Mashiach, pois livrou o povo de Israel em sua época, daqueles que o oprimiam, certo? Então, de tempos em tempos, o Eterno separou Mashiach. Yeshua é Ha-Mashiach. E aqui eu vou completar com marca-texto. O artigo definido aqui, ó, Ha-Mashiach. Ele é Ha-Mashiach, o Mashiach. Pois o Eterno o separou para aquele momento. Ele separou Yeshua e ele veio no tempo certo, conforme o Eterno separou para que ele viesse. Neste sentido, em relação ao texto, como Shimon Kefa está afirmando o Eterno separaria um que sairia da coxa de David para levantar o Mashiach de acordo com a carne, isto é, da carne de David, da carne de David. É interessante isso porque, além de Shimon Kefa, Saulo, também chamado Paulo terá a sua oportunidade para falar aqui no estudo, hein? Nós ouviremos Shaul mais tarde terá a sua vez. Ele, Shaul, em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 3, ele apresenta Yeshua como um descendente carnal de David Hameler. Neste sentido, sim, Yeshua, filho de Miriam e Yosef, certo? Tanto é que, por exemplo, se Yeshua não fosse filho de Miriam com Yosef, então ele não seria Mashiach, porque não seria da linhagem de David. E observando os textos de Atos, e Lucas está dando testemunho disso, e ele cita Shimon Kefa, que está falando aqui nesse momento, certo? Além de Shimon Kefa, Shaul, em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 3, então tem muitas testemunhas aqui apresentando Yeshua como descendente carnal de David Hameler, certo? E veja só, é triste às vezes nós vermos teorias e mais teorias sobre isso e sobre aquilo. E como nós sempre dizemos aqui no canal, aqui, gente, nós não batemos boca, nós não discutimos no sentido negativo mesmo da questão, nós não discutimos ao ponto de se ofender as pessoas no sentido de bater boca, certo? Nós simplesmente analisamos o texto, veja só, e no seu contexto, que é a proposta do estudo, no seu contexto original, certo? Isso é contexto. Veja que aqui Shimon Kefa está citando Terlim, certo? Nos textos anteriores, o próprio Shimon Kefa citou o profeta Joel. Então, isso é contexto, tá certo? Neste caso aqui, como estou apresentando para você, além Shaul, capítulo 1, verso 3, né? Contexto. Temos mais um Terlim, mais um salmo, que é o Terlim 132, verso 11, que diz assim: Nishba
Adonai, juramento, Nishba Adonai le David Emet, juramento verdadeiro de Adonai para David. Lo Ishuv Mimená, Mipirei, Vitnecha, Ashit, Lirse, Lach. Não voltará atrás, o juramento do Eterno. Do fruto do teu ventre colocarei para teu trono. Davi tinha muita certeza a respeito da promessa que o Eterno fez a ele. Né? Interessante. Então veja só, ele estava convicto das promessas do Eterno, ou da promessa do Eterno para ele, para Davi, a respeito de seu descendente que viria. Por exemplo, em Shmuel está registrado que um de seus descendentes construiria uma casa para o nome do Eterno, e veio Shlomo, que se tornou Shlomo HaMelech, o rei Salomão. O Eterno, pela boca do profeta Shmuel, falou para Davi também que o seu reino nunca teria fim. Então o reino de Shlomo teve fim, mas o reino de Yeshua, que é o reino da Torá, olha aí, nunca terá fim, porque a Torá reinará plenamente na terra. Baruch Hashem. Entendeu? Então é preciso estar atento para que quando nós olhamos para Yeshua, é preciso você perceber a Torá. Não esqueça da Torá, não esqueça da Torá, não esqueça da Torá. A nossa vida gira em torno da Torá. É ela que nós devemos seguir. Por que nós ouvimos as palavras de Yeshua? Porque ele nos ensina como obedecer a Torá. Bem como todos os sábios de Israel que de forma comprometida, compromissada com a Torá, deixaram um legado, deixaram grandes ensinamentos a respeito da Torá ao longo da história e que estão registrados, por exemplo, nas literaturas judaicas e que estão aí disponíveis para aprendermos com todas elas. Que o nosso Mashiach Yeshua nos ensinou de forma grandiosa, repito, de forma plena, ele plenificou a Torá. Como devemos vivê-la em nosso dia a dia? A palavra do Eterno. Então, se você ainda não conheceu a palavra do Eterno, a Torá, então se você ainda está vivo, né? Então se você está me vendo aqui, você está vivo. Agarre essa oportunidade de conhecê-la e de vivê-la. Não apenas conheça, não apenas veja, mas viva a palavra do Eterno com todo o seu ser, com toda a tua alma e com todo o teu muito. A Torá está diante de você, na palma da sua mão. Essa Bíblia que você tem na sua mão, estes 5 primeiros livros que estão na sua Bíblia, estes 5 primeiros livros são a Torá, a palavra do Eterno. E todos os outros fazem referência a ela. São ensinos baseados nela, a palavra do Eterno. Além do texto que nós temos aqui diante de nós, gente, vamos analisar aqui algo muito interessante. Que é aqui a palavra bitinha, que é ventre. Do fruto de teu ventre colocarei para teu trono. Mas espera aí, David, um homem, como assim?
do fruto do teu ventre. Um homem não fica gestante. Um- Imagina, um homem não fica gestante. Então por que que Davi disse isso, do fruto do teu ventre? Gente, a palavra vitinha aqui, do teu ventre, certo? É ventre, mas no sentido abdômen, como que o lugar da fome. Olha só como a língua hebraica ela é muito rica, gente, tá? Então preste bem atenção. Do fruto do teu ventre, o local da fome. Como assim fome? David tinha fome de servir ao Eterno com todo o seu coração. Tanto é que ele escreveu o Terrelim, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, o seu deleite está na Torá de Adonai. Ele tinha fome pela palavra do Eterno, de vivê-la em seu dia a dia. Por isso, o fruto do teu ventre, isto é, o fruto da tua fome, entre aspas, isso é figurativo, certo? Isso é uma metáfora. Então, assim como Davi tinha fome de conhecer o Eterno e praticar os seus preceitos, da mesma forma o seu descendente teria essa mesma fome e essa mesma vontade de servir ao Eterno. Yeshua, nosso Mashiach. E que viveu de uma forma incrível essa Torá. E que nos ensinou como praticá-la de forma plena. Como o Eterno quer que nós venhamos a obedecê-la. Com amor. Você entendeu? Então pareceu estranho no início, né? Do fruto do teu ventre? Como assim? Calma, gente. Davi não ficou gestante, não. Não ficou gestante, não, né? Não é isso, né? Mas é nesse aspecto que eu acabei de apresentar para você, tá bom? Com essa mesma fome, com essa mesma vontade que ele tinha, o seu descendente também. Já estamos caminhando para o final. Verso 31. Uva razotó zot mikeden diber al tikmat Hamashiach kilo tazov nafsho lishol ufsarro lo iret shachat. E nestas suas visões, nos tempos antigos, estava falando de David, falou sobre a ressurreição do Mashiach, do ungido, pois não abandonaria sua alma na sepultura e sua carne não veria corrupção, não veria decomposição, certo? Então, gente, é incrível como David, inspirado pelo Eterno, registrou essas palavras no Terlim que realmente se referiam a Yeshua. E essas palavras realmente aconteceram. Yeshua não entrou em estado de decomposição após sua morte, mas antes que entrasse, foi ressuscitado pelo Eterno. Ainda um grupo, conforme o relato em Lucas, um grupo tentou propagar a ideia de que haviam roubado o corpo de Yeshua e com isso diriam que ele havia sido ressuscitado. Mas isso não durou muito tempo, não, certo? As testemunhas, como diz o texto realmente em Atos e também em Shaul, falou que mais de 500 pessoas viram ele ao mesmo tempo. Não um primeiro, o outro depois não, mas muitas pessoas ao mesmo tempo o viram, que foram os 40 dias em que ele esteve dando instruções a respeito do Malhut HaElohim, o reino de Elohim, certo? O reino do Eterno, que é a palavra dele, a palavra do Eterno. E aqui nós temos o último texto desse estudo de hoje,
Verso 32. Hu Eli Yeshua Ze Asher Elohim, o qual Elohim Hakimo Min Hametim Vanarnu Kulanu Edim Lo. Este Yeshua, o qual Elohim o levantou, o ressuscitou dos mortos. E nós, todos nós, somos testemunhas para ele, isto é, para Yeshua. Shimon Kefa, com palavras muito bem precisas, tendo como contexto o Tanar, em particular aqui Terlim, e o profeta Joel, certo? Terlim é Salmos. Então ele apresenta o seu discurso, ele apresenta a sua, como ele disse, permitam-me abrir a boca, né? Então eles ouviram as palavras de Shimon Kefa e ele, após explanar isso para eles, sabe o que aconteceu? São cenas dos nossos próximos capítulos. Na próxima quarta-feira, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, estudaremos a sequência dos textos que estão diante de nós, que é o verso 33 em diante. Né? Então veja só, gente, aqui, textos fundamentados, baseados no Tanar. Não tem nada inventado aqui por Shimon Kefa, por Pedro. Então, sempre quando se fala sobre algo, ainda mais num caso como esse, se deve dar referência, e ele deu essa referência. Né? Citou aqui o Tanar de uma forma brilhante, e todos aqui prestando atenção ao que ele estava dizendo. Agora, não significa que todas as pessoas que estavam ouvindo Shimon Kefa realmente vão dar crédito ao que ele disse. Isso é uma lição para nós hoje. Não é porque você se esforça para falar da Torá para alguém com toda boa intenção, não significa que todas as pessoas para quem você vai dizer necessariamente vão dar ouvidos a você. Lembre-se, 2 tipos de pessoas estavam diante de Shimon Kefa. Aqueles que murmuraram e aqueles que, mesmo não entendendo, prestaram atenção ao que ele estava dizendo. Certo? E, além disso, preste bem atenção quando você for falar da Torá para alguém. Não seja inconveniente, não seja uma pessoa chata. Certo? Saiba o momento certo para falar da Torá. Quando você tiver oportunidade para falar da Torá, você fala. Não fique forçando para que as pessoas ouçam você, certo? Você não precisa ser uma pessoa indesejada no meio de um grupo de pessoas. Tenha ética. Seja uma pessoa respeitosa e não seja uma pessoa, repito, não seja uma pessoa chata no meio das outras pessoas, certo? Quando lhe perguntarem sobre, aproveite essa oportunidade e com todo amor, com todo carinho, apresente a Torá que você vive no seu dia a dia. E elas verão a Torá que brilha através das tuas obras, das tuas ações, das tuas atitudes. Portanto, quero aqui agradecer a todos vocês pela sua participação e deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Foi uma honra ter você aqui conosco nesse maravilhoso estudo e espero encontrar você amanhã com o nosso querido Moré Renato de Prísio, com um pedacinho da Torá, certo? Ontem tivemos a honra de aprender com o nosso querido Moré Marcos Felipe, com o momento do hebraico ali, apresentando a parte gramatical do hebraico, aperfeiçoando ou dando sequência às aulas da playlist do hebraico, das aulas de hebraico. Você que já assistiu às aulas de hebraico, que estão na playlist lá, o momento do hebraico é a sequência deles, tá bom?
para a gente ir aperfeiçoando, tá bom? As palavras, prefixos, sufixos, verbos, as variações e flexões das palavras, tudo isso com o nosso querido Moré Marcos Felipe. Estamos aprendendo muito, todos nós, né? E amanhã, repito, nosso querido Moré Renato de Priso com um pedacinho da Torá. Estamos aprendendo a cada dia com o nosso querido Moré e certamente iremos aprender mais uma lição com ele amanhã, tá bom? Então é isso, meus queridos. Vou deixar vocês com essa belíssima canção. Eu gosto dela, ela é bem ritmada, né? Hoje eu vou variar um pouquinho, tá? Vou escolher. Vocês sabem que eu gosto da música Bisdot Bethlehem, da dupla Harpavarim, Os Suburbanos, mas dessa vez eu vou escolher aqui uma que eu gosto também muito, tá? Matoka Tapuar, maçã doce. Então, uma boa noite para você, Laila Tov, Shavua Tov, uma boa semana e até amanhã. E Imitse Hashem, até a próxima quarta-feira, se o Eterno assim nos permitir. Matoka Tapuar, maçã doce.